Estamos aqui para mais uma ministração da Palavra de Deus, uma ministração de ensino profético. Professor Alessandro e pastora Duni. E nós queremos, em nome de Jesus, dar a todos vocês, nossos irmãos que estão conosco aqui na sala privada, no aplicativo Zoom, nossos irmãos, irmãs, alunos, amigos também que estão nos acompanhando pela nossa página no Facebook, Tempos de Restauração. Também todos os nossos queridos irmãos, irmãs, amigos, alunos que estão aí no Instagram, aí no Teologia_AMR. Lembrando também a todos que essa ministração poderá ser assistida também depois na nossa página no YouTube, ali A Verdade em Destaque. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque, entre ali no YouTube e faça a sua inscrição. E todas as nossas lives e ministrações e vídeos e aulas, enfim, tem muito conteúdo bom ali para edificar e abençoar a sua vida. Então que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente na vida, na família de todos que estão aqui conosco nessa noite. E nós temos uma ministração especial, né, pastora Doni, para estarmos compartilhando com todos vocês. Amém? Amém. Pastora Doni aí com o seu boa noite aos nossos irmãos e irmãs. Boa noite, queridos. Graça e paz para o teu coração nesse momento. Que realmente possamos aproveitar esse tempo de meditar, de ouvir a palavra do Senhor. Tempo esse que nós estamos vivendo na terra, um tempo não muito bom, mas acreditamos que Deus está no controle de tudo. Amém? Que você possa ser agraciado pela palavra de Deus nesta hora, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, eu creio. Você crê também? Aleluia! Amém. Certamente Deus vai promover uma obra extraordinária, poderosa, sobrenatural, a partir do agir do seu Espírito, a partir da sua palavra ministrada à tua vida, à minha vida, aos nossos corações nesta noite. E nós vamos já de imediato estar apresentando ao Senhor a nossa oração. Então eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e nós vamos orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de estar compartilhando a tua palavra e sendo edificados. Sim, Deus. Juntamente, Senhor, com muitos irmãos e irmãs, não só na nossa cidade ou na nossa região, mas em tantos lugares, Senhor, muitas vezes que nós nem imaginamos, que nos acompanham, Senhor, através da internet, através das redes sociais. Aleluia. Te agradecemos por esse tempo, damos as boas-vindas ao Espírito Santo. Sim, Espírito. Pedimos que o Espírito Santo seja nessa noite o Espírito de edificação, exortação, Aleluia. Consolação, conselho, sabedoria, discernimento. Sim. Nos aproximamos humildemente do teu alto e sublime trono, Senhor, rendendo os nossos corações a ti. Aleluia. Diante de ti, Senhor, através do Filho Jesus, nosso Salvador, nosso Messias, Sim, Deus. e na unção do Espírito Santo, Aleluia. é que nós dizemos nesta noite, Abba, Pai. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Jesus neste momento. Sim, papai. Espírito Santo, glorifique o nome de Jesus. Espírito Santo, ilumine as Escrituras. Espírito Santo, revele Jesus pessoalmente, dentro do contexto, dentro da necessidade de cada um de nós nesta noite. Sim. Nós te adoramos, Senhor, e nós pedimos a tua presença aqui, Senhor. Aleluia. Não podemos, Pai, devido às contingências deste tempo, estar pessoalmente, Senhor, face a face, com os irmãos, com os amigos, Senhor, com as pessoas.
Oh, mas Deus. podemos, Senhor meu Deus, aonde quer que esteja alguém que crê, Pai, Oh, papai. podemos profetizar a Tua palavra, podemos glorificar o Teu nome, podemos Espírito de meditar Deus. nas Tuas Escrituras. Sim, E Deus. pedimos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que toda paralisia espiritual, que toda Sim, opressão, papai. que toda depressão, que toda ansiedade, que toda angústia, Sim, Deus. que toda sorte, Senhor meu Deus, de circunstâncias, Pai, de situações que têm abalado tanta gente nestes tempos, Senhor, Meu de Deus. luta, de dificuldade, nesses tempos desafiadores para todos nós, Pai. Que Oh, tudo papai. isso, Senhor meu Deus, esteja na administração do Teu trono. Oh, Que Espírito. tudo isso esteja, Senhor meu Deus, debaixo, Senhor, do Teu governo, da Tua soberania, da Tua autoridade, do Teu poder, Sim. do Teu agir, do Teu operar, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos corações. Aleluia. Renova o nosso entendimento nesta noite, Pai, pela Tua palavra, que é Sim, boa, Deus. perfeita, agradável, santa, e abençoe a todos. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que tem aí a sua Bíblia, Glória a Deus. eu convido você agora a estar abrindo a palavra de Deus comigo, lá na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Nós vamos trabalhar nessa noite um tema muito interessante, um tema muito importante. A partir de Efésios capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 a 18, é isso, pastora? Sim. Então, Efésios capítulo 6, versos 10 a 18, é onde a Bíblia está aberta para nós na noite de hoje. Amém. Amém? Glória a Deus. O meu boa noite também a Rebeca, que está aí na técnica, né? Cuidando das nossas transmissões e cuidando aqui de todo o aparato que se faz necessário, né? Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo, eu sempre digo isso aos colegas, aos pastores, aonde a gente está tendo muito mais trabalho, né, pastora? Porque Sim. não é só orar, ouvir a voz do Espírito, discernir aquilo que Deus quer falar com a igreja e preparar a mensagem, né? Sim. Mas existe também todo esse contexto aí da gente estar lidando com essa realidade aí que para muitos de nós pastores é uma realidade muito nova, né? Das redes sociais, das transmissões, né? da edição e tudo isso aí. Então, mas glória a Deus, né? Que o Espírito Santo nos ilumina o entendimento e nós vamos então também nos adaptando aí a esse novo tempo. Aleluia. Né? Glória a Deus. Boa noite aos irmãos da restauração. Vejo aqui alguns irmãos ali, como o irmão Edson pelo Instagram, irmã Joseli, irmão Paulo aqui pelo Zoom, né? A Sheila, a Cristiane, meu querido Luiz Clóvis, bem-vindo, saudades Sueli. do Luiz, né? Irmã Sueli, glória a Deus, amém? Então Glória é isso a aí, Deus. né? No Facebook também certamente já estamos com muitos irmãos, muitos amigos nos acompanhando, alguns alunos também da Gaditas Escola Teológica. Ó, Solange ali, Solange, graça e paz, bem-vinda. Aleluia, que saudades, Saudade né? de você. Do Luiz, da Solange, né? E como é bom, ainda que à distância, a gente poder estar aí compartilhando com os irmãos, né? Aleluia. Também quero mandar um abraço também para a nossa amiga Shelda, lá de Ponta Grossa. Shelda, você se está nos acompanhando aí, né? Sinta-se acolhida e abençoada pelo Amém. Senhor Jesus nessa noite, assim como todos os nossos amigos e irmãos. Amém. Tá bom, pessoal? Glória a Deus. Aleluia. Ali, ó, tem mais gente ali também, né? Eita, isso aí, Luiz. Filma o povo aí. Aleluia. Tá bom. Tudo bem, querida? Deus abençoe. Então, Efésios, irmãos, capítulo 6, verso 10 em diante, diz a palavra: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades,
contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, queridos? Efésios capítulo 6, verso 10 a 18. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, eu vejo nessa passagem de Efésios uma palavra bem completa para os dias em que nós estamos vivendo nessa terra. Aqui o Efésios 6, verso 10 diz assim, né? Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, como nós precisamos, necessitamos nesses dias sermos fortalecidos no Senhor e na sua força. Temos vivido, queridos, dias de luto, de tristeza, de percas, aonde muitas pessoas estão morrendo e muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos o porquê de tudo isso. Mas eu digo para você nessa noite, nesse exato momento, o Senhor está nos fortalecendo na sua força. E o 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Esse é um tempo, igreja, irmãos, queridos amigos, você que está aí do outro lado, é um tempo onde nós devemos nos entregar na presença de Deus. Aqui eu quero que o pastor leia Salmos 37, versos 5 e 7. Salmos 37, 5 e 7. Salmos 37, versos 5 e 7, diz a palavra: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Verso 7 agora. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Aleluia. Queridos, mais do que nunca, hoje é o tempo de nós vivermos da fé. Viver da fé é confiar em Deus. É entregar a nossa vida,
a nossa causa às mãos do Senhor Deus. É descansar. Pastora, como que eu posso descansar em meio a tantas coisas ruins que temos visto? Há tantas notícias que o nosso coração se entristece. Mas eu digo para vocês, queridos, devemos continuar confiando no nosso Deus. Porque o nosso Deus é esse que vai julgar a terra com justiça. Temos vivido dias de muitas injustiças. E muitas vezes nós não entendemos o porquê de tanta injustiça. Mas Deus julgará a terra com justiça. Aqui no Efésios verso 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O 13 ainda diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Queridos, estamos vivendo um dia mau na terra. Mas, como eu dizia antes, nós precisamos ser fortalecidos na nossa fé. Aí talvez alguém esteja aí me ouvindo falar e esteja se perguntando: pastora, mas o que é ter fé? O que é ter fé? Fé é acreditar, queridos, que as palavras escritas na Bíblia Sagrada são verdadeiras. Muitas vezes as portas se fecham na vida de alguém por causa da sua incredulidade, porque não acreditam nas verdades que contém na palavra de Cristo Jesus, na Bíblia Sagrada. O dia mau chegou sobre a nossa terra, mas nós vamos continuar nos fortalecendo na nossa fé, na palavra, na oração e no perseverar. Perseverar, pastora? Sim, continuar perseverando. Mesmo no dia difícil, nós precisamos perseverar. O 14 aqui diz assim, de Efésios 6:14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O 15 diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Queridos, como nós precisamos entender esse momento que nós estamos vivendo na terra. Mais do que nunca, nós como filhos de Deus, nós como pessoas, nós precisamos entender que há alguém sobre nós, que há uma força maior sobre nós. Não é verdade, pastor? Sim. Que há alguém que está olhando para nós. Aí talvez você esteja pensando assim: mas pastora, se há alguém poderoso sobre nós, por que tanta morte? Por que tanta tristeza? E eu vou responder para você: tudo está no controle de Deus. Mesmo eu e você não entendendo, mesmo eu e você não compreendendo, mas tudo está no controle do nosso Deus. Aleluias. Lá em Mateus, quero que o pastor leia
Mateus 11, 28. Você que tem a Bíblia Sagrada aí, abra lá. Um verso bem conhecido de todos nós. Mateus capítulo 11, verso 28, irmãos. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aleluias. Glória a Deus. Vinde a mim. Jesus disse aqui: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se Jesus disse que Ele iria nos aliviar, nós devemos acreditar, nós devemos crer, nós devemos confiar, nós devemos entregar a nossa causa, o nosso caminho ao Senhor. É difícil? É, mas não é impossível. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde ou nós confiamos em Deus, no seu agir, no seu operar, ou nós não confiamos. Muitos estão esperando por um meio chamado vacina. Pastora, você não crê que a vacina será uma solução? Creio. Em nome de Jesus, estamos crendo que seja um meio aonde Deus vai usar para repreender todo esse mal. Só que a nossa confiança, em primeiro plano, em primeiro lugar, não é uma vacina, mas a nossa confiança, em primeiro lugar, tem que ser em Deus, porque Ele tem o remédio. Pastora, qual é o remédio de Deus para mim hoje, que perdi o meu esposo, que perdi a minha esposa, que perdi os meus filhos, que perdi os meus pais, que perdi aquela amiga querida, aquela irmã querida que eu tanto amava, aquela pessoa que se foi e eu nem consegui me despedir? Qual é o remédio, pastora, para tanta dor, para tanta angústia? Eu vou dizer para vocês, o remédio para nós nesses dias tenebrosos, sombrios mesmo. Eu conversava com uma discípula essa semana e ela dizia para mim que ela tinha passado um dia de muita opressão na sua alma. Queridos, o remédio para nós, para você, para mim, é a palavra de Deus. Amém. Não tem outro remédio. O remédio do crente, o remédio do homem, o remédio da mulher, o remédio do ser humano na terra, chama-se a palavra de Deus. É nesse remédio que nós devemos confiar e depositar a nossa confiança. E não se esquecer do que Jesus disse: vinde a mim. Vinde a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está angustiado? Vá até Ele. Vá até Ele. Pastor, eu não sei orar. Eu tenho certeza que a hora que você abrir a tua boca e dizer: Deus, eu estou aqui. Senhor Jesus, venha e entra na minha casa e entra no meu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer morada e vai trazer paz ao teu espírito, ao teu coração. Vai trazer alívio para a tua alma.
Aleluias. Aqui ainda Efésios, capítulo 6, verso 16, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando sempre o escudo da fé. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que o pastor abra lá Hebreus 10, verso 38 e 39. Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Amém. Glória a Deus. O justo viverá da fé. Se você é um justo, você vai continuar vivendo. Pastora, mas eu perdi aquele companheiro, aquela companheira de tantos anos na minha convivência, junto comigo. Como vai ser de agora em diante? Como que eu vou voltar a sorrir novamente? Como que eu vou continuar a viver novamente? E eu vou dizer para você, meus queridos, você que perdeu alguém que você amava tanto, você ainda tem motivos para sorrir, para se alegrar. Primeiro, porque nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. Quem é o nosso Pai? É o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos criou, aquele que nos formou. Então nós não estamos sozinhos. Então você não está só. Você tem alguém por você. Pastora, mas há um vazio no meu coração, porque alguém faleceu, alguém se foi. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, meus queridos irmãos e amigos. Tudo acabou? Não existe mais ninguém para você cuidar, para você amar? Não existe um pai para você amar? Não existe uma mãe para você amar e cuidar? Não existe um filho, não existe um neto para alegrar os teus dias? Sim, existe. Então há motivos. Nós temos motivos para nos alegrar na força do nosso Senhor e sermos fortalecidos. Eu quero dizer para você, meus irmãos, meus queridos amigos, seja fortalecido na força do Senhor. Não é na tua força, não é na tua sabedoria, naquilo que você pensa que é de melhor para você. Não, é na força do Senhor e do seu poder. Aleluias. Ainda Efésios capítulo 6, verso 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pastora, você fala tanto em palavra de Deus. Sim, queridos. A nossa vida não existe sem a palavra de Deus.
A nossa vida é vazia. A nossa vida é triste. Se não houver a palavra de Deus no nosso coração. Estou errada, pastor? Amém. A palavra de Deus é o fundamento. E nós vemos aqui que é a arma nas mãos do Espírito Santo, porque é a espada nas mãos do Espírito. Amém. Enquanto a pastora estava aqui compartilhando o entendimento que o Espírito Santo deu a ela a respeito de Efésios 6, 10 ao 18, com todos vocês que nos assistem, que participam conosco, eu estive fazendo algumas marcações de alguns pontos aqui do texto bíblico que eu quero chamar a atenção. Aleluias. Primeiramente, esses versículos aqui de Efésios 6 ao 18, é interessante notar que eles estão cheios de verbos no tempo imperativo. Então, por exemplo, quando você olha o verso 11 aqui na minha tradução, que é a Nova Almeida atualizada, verso 11 de Efésios capítulo 6 diz assim: vistam-se. E aí ele vai falar da armadura de Deus. Então é uma ordem, é um imperativo. Você deve vestir-se. Aleluia. Vestir-se com o quê? Com essa armadura que Deus te proporciona para lutar e vencer as tuas guerras, as minhas guerras, as nossas guerras, que depois o apóstolo São Paulo aqui vai mostrar que tratam-se de guerras, no fundo, espirituais. Afinal de contas, tudo que existe no mundo físico nada mais é do que um reflexo do mundo espiritual. Glória a Deus. Aí você observa, por exemplo, lá no verso de número 13, a minha tradução diz: por isso, peguem. Mais uma vez aqui um imperativo. Peguem. Peguem o quê? Toda a armadura de Deus. De Deus. Amém? Aleluias. Novamente, lá no verso 14, portanto, fiquem. Então veja, vistam-se, peguem, fiquem. Você vai vendo que a maioria dos verbos aqui está tudo no imperativo. Glória a Deus. Fiquem. Fiquem o quê? Firmes. Fiquem firmes. Verso 15, a minha tradução: tenham. Vistam-se, peguem, fiquem, tenham. Tenham o quê? Os pés calçados. E aí ele vai falar da preparação do Evangelho da Paz. No verso de número 17, usem. A minha tradução diz usem. As traduções mais antigas dizem tomai. Sim. Usem. Usem o quê? Também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, os recursos, os subsídios, as armas, os itens da armadura de Deus, eles estão à nossa disposição e nós devemos vestir-nos, nós devemos pegá-los, nós devemos ficar firmes, nós devemos ter pés calçados, nós devemos usá-los. Verso 18, outro imperativo: orem. Orem. Orem o quê? Orem em todo tempo no Espírito Santo. E tem mais um outro ali no meio do versículo: vigiem. Vigiem. Como? Com perseverança e súplica por todos os fiéis do povo de Deus, que Paulo aqui vai denominar como santos, aqueles que se santificam no Espírito e na palavra do Altíssimo. Amém? Aleluia. E agora, voltando no verso 10, eu quero fazer mais uma observação aqui, chamar a atenção de todos vocês que estão aqui conosco, tanto na sala privada no Zoom, como
aqui pelo Facebook, Tempos de Restauração, como pelo nosso Instagram ali, o Teologia_AMR, e depois também que vão estar nos assistindo pelo YouTube, os nossos inscritos no canal aqui, A Verdade em Destaque. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o seguinte, verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer: sejam fortalecidos no Senhor. E depois ele fala, e na força do seu poder. Aonde é o fortalecimento do cristão? O fortalecimento do cristão, ele não é em nenhum outro tipo de força, de poder, de energia, de autoridade, que não seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Não é o poder do pensamento positivo, não é o poder dos recursos medicinais, científicos, por mais que eles estejam aí, sejam importantes, sejam necessários, sejam inspirados também por Deus. Mas nós estamos vendo aqui que, em última análise, meus queridos irmãos e irmãs, devemos sim nos fortalecer no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem uma passagem na Escritura que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem, o irmão Luiz, os que a edificam. Aleluia. Que se o Senhor não vigiar a cidade, irmão Edson, em vão vigiará o sentinela. Então, acima e além de qualquer recurso científico, médico, tecnológico, acima e além de qualquer barreira, de qualquer cuidado, de qualquer decreto, e tudo isso guardadas as devidas proporções, dentro de uma sensatez, de um equilíbrio, é válido, é importante, é necessário, mas, em última análise, o nosso fortalecimento, queridos, o nosso poder, nós, a igreja, que somos a última linha de resistência, é no Senhor. Aleluias. É no Senhor. É verdade. O verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de sua geração, que estão num contexto altíssimo de perseguição, né? Ele vai dizer o seguinte: ficai firmes. Amém? O Espírito tem falado e nós já temos orado todos os dias com um número reduzido de irmãos ali na restauração. E o Espírito tem falado, e essa semana nós vamos continuar com a nossa intercessão ali, no horário já previamente acertado com a igreja, né, com os irmãos. O Espírito tem falado para nós orarmos repreendendo a paralisia espiritual. Amém. E a legalidade está em Isaías 55, 10 e 11, que a palavra que sair da boca do Senhor não voltará para ele vazia, antes cumprirá tudo aquilo que é o propósito do seu coração. Aleluia. Então, na primeira semana nós oramos trazendo esta palavra de Isaías 55, 10 e 11, porque o Senhor disse assim: profetizem a palavra, liberem a palavra, essa é a estratégia. Na segunda semana o Senhor nos deu Jeremias capítulo 29, que inclusive foi tema, se não me engano, da última ou penúltima live nossa aqui, né? A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. E isso o Espírito está mostrando o quê? Que essa situação ela não vai se resolver assim tão rapidamente quanto nós gostaríamos ou esperamos, porém ela terá uma solução. Amém. Amém? E o Senhor nos disse para profetizar essa palavra no sentido de orar pela cidade. Então, não só você que é aqui de Paranaguá, mas aonde quer que você esteja nos acompanhando, orar pela cidade, profetizar na cidade, abençoar a cidade. Amém?
prosperar na dependência de Deus em meio à crise na cidade, porque haverá um tempo em que a nossa redenção acontecerá no contexto não só da nossa cidade, mas Paranaguá, da cidade de Paranaguá, mas no contexto de todas as cidades da terra. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Então, até lá devemos nos posicionar firmes. Aleluia. Terceira semana o Senhor nos trouxe Provérbios 3, ali do verso 5 ao 8, especialmente o verso 8, e é o que nós profetizamos nessa última semana agora, que a palavra do Senhor é remédio para o nosso corpo e medicina para os nossos ossos. Aleluia. E nessa semana nós vamos, a partir de amanhã, continuar com mais um período de oração, ali de segunda a sexta-feira, e vamos estar ali trazendo Isaías 60, especialmente ali os versos 18, 20 e 21, que foi o que nós estivemos orando ontem na nossa reunião presencial com os irmãos ali na restauração, né? Isaías 60, especialmente o 18, o 20 e o 21, repreendendo da nossa terra a violência, o luto, e repreendendo toda a injustiça e toda a corrupção da nossa terra. Amém? Eu quero continuar observando aqui rapidamente mais alguns pontos. Se a sala aqui no Zoom fechada, os irmãos da restauração, eles vão voltando, mas você que está conosco no Facebook ou no Instagram, nós continuamos aqui, né, a nossa jornada. Então, eu quero observar aqui mais alguns pontos ainda, mas antes vamos ter mais uma palavra de oração aí com a pastora Dona. Amém? Vamos orar, pastor. Pode orar. Papai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Pelo privilégio, Senhor, de te servir como filhos de Deus. Sim. Muito obrigada, Jesus. Sabemos que tu estás aqui. Sabemos que tu tens velado pelas nossas almas. Que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, a nossa oração. E nós queremos te agradecer, papai, por tudo que o Senhor continua fazendo e sendo nas nossas vidas até o dia de hoje. Nós te louvamos, nós te amamos e nós dependemos de ti. Dependemos da tua direção para nos conduzir todos os dias em Cristo Jesus. Amém. Amém. E Ele nos conduz, queridos, pela sua palavra, que são os comandos dos céus na terra. Amém? O antigo louvor que nós cantávamos, pastora Dona, a pastora vai lembrar, né? A gente cantou muito. Diz que o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo, absolutamente nenhum, nos resistirá. Amém? E é nesse contexto aqui, usando uma ilustração de cunho militar, que o apóstolo São Paulo está trabalhando aqui com a igreja de Éfeso e também através do Espírito Santo, pelo texto bíblico, comigo e com vocês na noite de hoje. Então, veja ali, ele vai falar de ficar firmes. É tempo de nós permanecermos firmes. A direção do Espírito Santo para a igreja e para todos neste tempo é o seguinte: não parem, diga ao povo que marchem. E marchando, mantenham-se firmes. A nossa fé e a nossa oração e a nossa ministração, minha e da pastora Doni, para você e para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, na noite de hoje, da parte do Espírito Santo é:
que você receba esse espírito de autoridade, esse espírito de ousadia, esse espírito de poder, de amor, de temor de Deus, e não de circunstâncias, de homens, de situações, mas temor sim de Deus e de moderação. Porque a Bíblia diz que é com esse nível de espírito, o Espírito Santo de Deus, nestas ênfases, é com estas ênfases que o Espírito Santo move e opera na nossa vida. Aleluia! Aí no 12 o Paulo vai falar da nossa luta. Perceba, pastora, o próprio Jesus disse que no mundo teremos aflições. Mas deveríamos manter o bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E é uma luta mesmo, meus irmãos e irmãs. Mas é uma luta onde nós temos o vencedor por excelência ao nosso lado. Eu quero dizer para você, tanto os irmãos da restauração, como aqueles inúmeros que nos assistem nessa noite, seja por qual rede social que for, você que está desde o início, você que entrou agora, eu quero te dizer isso. Nessa luta, o vencedor por excelência está ao nosso lado. Aleluia! Console-se com estas palavras e confie em Deus. E quem está dizendo não sou eu, é a palavra de Deus aqui em Efésios 6, do 10 ao 18. E ele mostra o foco da luta contra as forças espirituais do mal, vai dizer no final aqui do verso 12, nas regiões celestiais. Mais do que uma doença, nós estamos enfrentando um espírito de enfermidade. E chegou o tempo onde você percebe que nenhuma das coisas que antes fazia separação entre os homens está fazendo essa separação hoje. Você percebe que nós estamos vivendo um tempo onde não há mais diferença entre rico ou pobre, entre sábio ou indouto, entre alto ou baixo, dessa ou daquela raça, desse ou daquele país, dessa ou daquela profissão, dessa ou daquela aparência, desse ou daquele recurso. Você percebe que nós estamos vivendo, e Deus nos falou isso há mais de 3 anos atrás profeticamente, que chegaria um tempo na face da terra em que os homens todos seriam nivelados. E a única diferença que existiria seria confiar em Deus ou deixar de confiar em Deus. E esse tempo chegou. Então, precisamos confiar em Deus. Precisamos perseverar no Senhor. Precisamos, de fato, perceber ao nosso lado, à nossa frente, à nossa retaguarda, o vencedor maior, o vitorioso por excelência que se chama Jesus. E Ele, como Deus de paz, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés e dará no tempo certo, do modo certo, dentro do propósito do Senhor, vitória a toda a humanidade contra esse espírito de enfermidade, contra qualquer outro nível que se manifeste, vitória na vida daquele que crê. Amém? Aleluia! Então o verso 13 diz: peguem toda a armadura. Não é tempo de você ficar em depressão, não é tempo de você ficar assustado, angustiado, aterrorizado, apavorado dentro da tua casa. É tempo de você tomar uma atitude. É tempo de você seguir um comando, e essa atitude ela começa no reino do Espírito. Como que eu tomo essa atitude? Confiando no Senhor, arrependendo-me dos meus pecados, confessando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e pegando a armadura de Deus, porque os dias são maus, mas a Bíblia Sagrada diz: eu posso resistir. Porque o verso 12 diz, pastor Adoni, para que vocês possam resistir. Se não pudéssemos resistir, a Bíblia não diria isso, irmãos. Para que vocês possam resistir no dia mau. Que dia mau? Esse tempo que estamos vivendo. A igreja, o povo de Deus, sempre passou por períodos maus, por dias maus.
com perseguições, com morte, com pestes, com pragas. Porém, a Bíblia mostra, a história da igreja mostra, e a própria Bíblia ensina que na história do cristianismo primitivo, lá em Atos, nos irmãos ali da igreja primitiva, que nós sempre vencemos. O vírus passará, mas a igreja permanecerá. O vírus passará. E outros desafios, outras lutas virão. Seja em qual contexto for. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Amém. Então não focalize naquilo que é transitório, por mais problemático que seja. Focalize naquilo que é eterno. Deus e a sua palavra. E a Bíblia diz, depois de ter vencido tudo, vocês permanecerão inabaláveis. Amém, Jesus. Inabaláveis. Aleluia. E aí ele traz todo um procedimento aqui, querido. Assim como existe um procedimento no mundo físico, né, pastora? O álcool, a máscara e tal. E está todo mundo seguindo isso daí, irmãos. Mas existe um procedimento no mundo espiritual que também precisa ser tomado. E qual procedimento é este? Nós tomarmos posse, nos revestirmos aqui da armadura de Deus. Amém, queridos? E nós vamos encerrar, são algumas observações enquanto a pastora pregava que veio ao meu coração, e eu também gostaria então de estar compartilhando, como de fato o fiz. Nós vamos encerrar realmente orando, porque o Paulo termina dizendo isso. Orem. Orem quando? Em todo o tempo. Todo tempo é momento de você orar. Não só aqui na live. Então, a nossa orientação para você é essa. É a orientação da Bíblia, irmão. Ore. Ore ao Senhor. E Paulo vai dizer no 18 ainda, vigiem. E depois ele vai dizer para perseverar. Orar, vigiar, perseverar. Amém? Orar, vigiar, perseverar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo, não só à igreja, mas a todos, nesse tempo, nessa geração. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar com a pastora Doni. Ela vai abençoar você, tua casa, tua família, em nome de Jesus agora. Queridos, antes de eu orar, eu tenho algo ainda para compartilhar contigo, com vocês. E eu quero dizer algo que é muito sério, que acontece muitas vezes no coração das pessoas. Eu quero dizer para vocês, queridos, que você não seja uma pessoa incrédula. Porque a pessoa incrédula, ela fecha as portas para Deus agir na sua vida. A incredulidade, ela fecha as portas para você crer, para você acreditar. Então não seja incrédulo, mas seja alguém que realmente confie naquilo que está escrito na palavra de Deus. Os tempos podem ser difíceis, os dias são maus, mas nós devemos perseverar. E ainda Efésios aqui 6:18 diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós vamos orar agora. E eu quero que você que está aí do outro lado,
você faça essa oração juntamente conosco. Talvez você tenha alguém que você sabe que está doente, que está internado, que está desenganado pela medicina, pelos médicos. Talvez até mesmo você está no nível de depressão, de opressão maligna, de tristeza, de angústia. Mas vamos crer, não vamos ser incrédulos, vamos acreditar que Deus é maior que tudo isso e que Ele vai operar no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito e vai quebrantar o nosso coração. Não endureça teu coração, querido. Não endureça o teu coração. Mas seja aberto para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Não olhe para os outros. Muitas vezes as pessoas olham para o outro. Não. Olhe para dentro de você e diga: Deus, eu estou aqui. E eu necessito de uma intervenção divina sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Fecha teus olhos aí, do jeitinho que você está. E vamos buscar, continuar buscando ao Senhor. Nós como igreja, nós temos orado todos os dias pela nossa cidade, pelos doentes que estão internados nos hospitais, pelas pessoas, pelas famílias. Mas em nome de Jesus, nós vamos continuar orando sem cessar, perseverando na oração. Papai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento. Nós clamamos a Ti. Nós buscamos a Tua face, nós buscamos o Teu reino, nós buscamos a Tua justiça. Senhor, sabemos que o nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem de Ti, Senhor Deus, que fez os céus, que fez a terra. Tudo está no Teu controle, tudo está no Teu domínio. E nós pedimos, Pai, a intervenção divina para esse meu irmão, minha irmã, nossos amigos, nossos irmãos, que estão passando talvez por um momento difícil, na sua casa, no seu coração, na sua mente, com preocupações pelo dia de amanhã, como vai ser o dia de amanhã, como vai ser o futuro. Mas em nome de Jesus, Espírito de graça, Espírito de súplica, venha sobre a casa de cada querido, venha sobre a casa de cada um, operando, agindo, transformando, restaurando, restituindo, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo gozo. Em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos na Tua palavra, nós cremos na Tua palavra, nós confiamos no Senhor da palavra. Jesus, intervenha, não só na nossa cidade de Paranaguá, mas intervenha no nosso país, na nossa nação, aonde estiver um doente, aonde estiver um desenganado pelos médicos, que o Senhor esteja intervindo, que o Senhor esteja intervindo por cada um, papai, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos em milagres, nós cremos no sobrenatural, nós cremos naquilo que Tu podes fazer. Nós cremos, Pai, que Tu tens um propósito estabelecido para cada um de nós. Sim. Então cumpra em nós o Teu bom propósito, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos essas pessoas, nós abençoamos a casa, nós abençoamos o coração, nós abençoamos a família, e nós pedimos para que o Espírito Santo traga consolo e conforto, consolo e conforto. Sim, consolo e conforto. Aleluia. No dia do luto, no dia da tristeza, no dia da angústia, no dia da aflição. Em nome de Jesus, nós queremos orar
E nós queremos te entregar esse momento, entregar o nosso caminho, descansar em ti, esperar em ti, perseverar, sendo usados nas tuas mãos para profetizar grandes vitórias. Queridos, creiam que o novo de Deus ainda está por vir. As coisas novas ainda vão nascer. E você ainda vai se alegrar naquilo que Deus vai fazer por ti, por mim e por todos nós. Assim nós oramos e nós abençoamos cada um em nome de Jesus. Amém.